que que é uma crise? Por que que ela acontece na vida das pessoas? É por causa da expectativa alta ou é comum mesmo? A gente vai ter provação, a gente vai passar por dificuldade, não tem jeito, a vida é assim mesmo. A vida é feita de estações e toda estação ela é marcada por momentos que a gente está confortável e momentos que a gente perde a nossa orientação, nossa base de conforto. Foi assim com Moisés, foi assim com Daniel, foi assim com José, foi assim com Jesus e vai ser assim com a gente também. O que a gente precisa entender é que tem três tipos de tempestades. Eu lembro que eu falo sobre isso no meu primeiro livro, né? É. Inclusive eu trouxe um livro Trouxe? para te presentear, se chama Oh. Hoje é um Bom Dia para Ver Milagres. E eu juro que não foi nem ponte para fazer o merchan. Olha que legal. Aqui, ó, Hoje é um Bom Dia para Ver Milagres. É um devocional, são 365 dias para todo dia você passar um café de manhã Poxa, eu vou usar muito, cara. vai te abençoar, tenho certeza, Pô, mano. obrigado, né? E no meu primeiro livro, Vilela, eu falo sobre três tipos de tempestades. As tempestades que a gente gera, crises que a gente não precisaria passar, gigantes que a gente não precisaria enfrentar, batalhas que a gente não precisaria ter entrado. Eu falo sobre as tempestades que elas acontecem, elas independem de você. Você pega, por exemplo, aquela tempestade em que Jesus manda os discípulos irem à frente e eles ainda insistem, não, mestre, a gente vai ficar com você, a gente está perto, a gente quer estar junto. E a Bíblia fala que Jesus insiste para que eles sigam. E ele fala, mais à frente eu vou até vocês. E no meio do caminho tem uma tempestade. Então, é uma direção de Jesus, eles não estavam em desobediência, foi o próprio Jesus que mandou eles irem até lá, mas no meio do caminho... Ou seja, tinha um propósito. Então tem tempestades que elas vão acontecer, elas fazem parte e tá tudo bem. E tem um terceiro tipo de tempestade, que são tempestades em copo d'água. São desafios que nem são tão problemáticos assim, talvez nem seja uma crise de fato, mas a gente, por ter uma perspectiva errada, a gente acaba maximizando as coisas, né? Eu acho que a gente precisa, talvez é uma boa chave pra gente começar essa conversa. Vou começar 2025. Tá bom. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, começa a entender que tipo de tempestade você está enfrentando. Se é uma tempestade que você gerou, se é uma tempestade que ela faz parte, você vai ter que enfrentar. Ninguém planeja um câncer, ninguém planeja um luto. Ninguém planeja ser mandado embora. Pois é. Agora, preciso analisar e entender. Essa crise eu gerei, essa crise ela chegou, ela se apresentou. Ou talvez o que eu estou enfrentando nem é uma crise de fato, seja só algo que está me tirando da zona de conforto. Sua cabeça trabalhando contra você. Pois é, será que eu estou me auto-sabotando? Então, eu ouvi algo esses dias, Vilela, que para mim faz muito sentido. Tudo que você não muda, você escolhe. Como assim? Cara, você escolheu não mudar, por exemplo, sei lá, o teu shape. Tá. Você escolheu o shape Eu que você escolhi, tem. hein? Então, Já emagreci. Aí sim. Pra quem não sabe, você chega aqui no estúdio do Vilela, tem uma academia aqui. Profissional. Não, aquilo ali é... Eu tô usando lá. Aí sim. Já tô há um mês. Boa. É. Pois é, então você escolheu. Tá. Tudo que Tomei uma decisão. Tudo que você não muda, não afeta, não altera, você escolhe. Porque não existe neutralidade, né? É. Omissão também é uma posição. Então você vai começar... Não ação é uma ação. Pois é, você vai começar 2025, o que te incomoda? Cara, me incomoda, sei lá, minha falta de relacionamento com Deus. Aí você vai ficar um ano inteiro sem buscar, sem orar, sem congregar. Você escolheu esse lugar, ele não foi imposto para você. Então, eu gosto muito, cara, de um conceito de alguém que faz parte da nossa igreja também, o Paulo Vieira, ele treina pessoas. Já veio aqui. Ele veio aqui e ele fala sobre autorresponsabilidade. Então, o que é autorresponsabilidade? É você entender que você é responsável por tudo aquilo que você tolera. Então, você imagina, sei lá, um relacionamento tóxico. Imagina Abusivo. Cara, você tolera, então você tem parte de responsabilidade. Você precisa sair desse lugar. Você não pode conviver com esse tipo de desafio por muito tempo. Tá tudo bem, talvez no início a gente não sabe como lidar, mas não tá tudo bem a gente normalizar algumas coisas, né? Você pega a história de Davi, eu tô abrindo uma série de parênteses e depois a gente vem costurando. A Bíblia fala que Davi vai até os seus irmãos, eles estão no meio de um campo de batalha, tem um gigante que está afrontando o exército há alguns dias. E Davi, quando ele chega, para ele é tão sem sentido a ideia de ter alguém afrontando o exército por tanto tempo, que a primeira reação de Davi é se posicionar e combatê-lo. Mas eu imagino que para aquele exército que estava há tanto tempo ouvindo a afronta do gigante, talvez ele já tivesse até normatizado, já
já não incomodava tanto. Eu imagino alguém falando, o que tá gritando? Cara, é Golias ainda. Ele não parou de gritar. Então, às vezes a gente vai domesticando alguns gigantes que a gente deveria enfrentá-los. A gente vai tentando anestesiar algumas dores que a gente deveria resolvê-las. E é isso que a gente precisa deixar muito claro sobre, por exemplo, qual é o papel do evangelho. O papel do evangelho não é melhoria. O papel do evangelho é uma nova vida. Não é você ser alguém melhor do que você era. É morrer quem você era para nascer alguém que Deus sempre quis que você fosse. Isso é importante, né? Diferenciar. Não, é porque parece a mesma coisa, mas não é. O evangelho não propõe, por exemplo, uma moral um pouco melhor ou uma conduta um pouco melhor. O evangelho propõe um novo nascimento. E é natural que, como expressão de alguém que nasceu de novo, você vai se portar melhor, você vai lidar melhor com algumas coisas, você vai ter uma moral melhor. Mas isso não é a busca em si, isso é a consequência, a expressão. Faz sentido? Claro. Então, o que a gente precisa entender? Cara, eu preciso sair desse lugar em que eu tô anestesiando algumas dores e eu preciso entender o que eu preciso fazer para isso não doer mais. O evangelho não é anestesia. A Bíblia chega ao ponto de dizer, olha, não se coloca vinho novo sobre uma odre velha. Não se coloca um remendo novo numa roupa velha. Porque se você coloca um remendo novo numa roupa velha, ela não vai suportar a força do novo e ambos vão se partir, vão se perder. Então o que eu preciso fazer em 2025? Não dá para eu colocar meia dúzia de novos princípios, mas tá no mesmo ambiente, fazendo as mesmas coisas, tendo talvez os mesmos desejos. Tapando só com a peneira. Cara, você tá se iludindo, isso é anestesia. O problema da anestesia é que ela desativa talvez a tua percepção de dor, mas ela não cessa a dor. É. A fonte da dor tá ali. A fonte da frustração tá ali. A fonte do medo tá ali. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar as fontes, que eu acho que talvez seja uma segunda chave pra gente compartilhar. E se eu estiver indo muito rápido, você me fala. Relaxa, que eu tô na velocidade 2 aqui do WhatsApp. Tá tranquilo. Preciso identificar quais são os meus gigantes, como eles têm acesso, para eu entender como que eu consigo vencê-los. Você pega numa estratégia de guerra, por exemplo, uma das primeiras coisas que um exército faz é mapear o exército inimigo para entender onde é que estão os suprimentos. Você vê Quantos soldados tem? Quantos soldados? Qual o tamanho do grupamento? Quais são as estradas que dão acesso até onde a gente está? Então você vê, por exemplo, se não me engano, Segunda Guerra Mundial, primeira ou segunda, acho que foi na segunda, uma estratégia que os caras usaram que parece coisa de filme, mas é real. Dos infláveis, você já viu? Sim, pra enganar, parecia que você tem um exército maior do que é. Cara, surreal. Os caras, era mais rápido fazer tanques infláveis do que produzir tanques de fato. Então eles começaram a botar vários grupamentos que quando os alemães eles vinham de cima, eles viam aquele grupamento e falavam, eles estão indo pro norte, eles estão indo pro sul. Então isso é uma estratégia de guerra. E a gente precisa, na Segunda Guerra. A gente precisa entender que o que a gente enfrenta todos os dias nada mais é do que um campo de batalha. A Joyce Meyer, que é uma pregadora, uma pastora americana, fala muito sobre o campo de batalha da mente. A gente tem um campo de batalha espiritual. Para quem acredita nas questões espirituais, você está o tempo inteiro sendo bombardeado. Hoje a gente tem um campo de batalha que é emocional, né? Cadeias emocionais. A gente tem que lidar com medo, com ansiedade, com frustrações. Então, o que eu preciso fazer? Você precisa mapear. O que gera dor em mim? O que me ofende? O que me frustra? O que gera desânimo? O que rouba a minha alegria? Primeira coisa é você mapear, você discernir. Para então você entender o que fere quem te fere. Cara, se o desânimo sempre acontece quando eu tô nesse ambiente, o que eu preciso fazer? Eu preciso sair desse lugar. E Vilela, a gente tá tão no modo automático que às vezes a gente não percebe coisas muito simples. Se você começar a ficar mais sensível, você vai perceber que tem um ambiente ou um tipo de conversa ou um tipo de relacionamento que você sempre sai pior do que quando você chega. Mas você vai perceber que o oposto também. Cara, toda vez que eu converso com aquele cara, eu saio melhor. Toda vez que eu vou nesse lugar, eu volto melhor. Toda vez que eu faço isso daqui, eu me sinto melhor. E aí você começa a mapear, porque é muito simples. Eu preciso ter menos no meu dia a dia daquilo que me faz mal e eu preciso ter mais no meu dia a dia daquilo que me faz bem. Parece simples, né?
Pois é simples. Não é simples fazer isso, mas A teoria é simples. Mas é básico. O que te faz bem se alimenta mais disso. O que te faz mal se alimenta cada vez menos disso. O que rouba da gente essa percepção? É o modo automático. O modo automático, por exemplo, faz a gente dirigir. E, claro, eu nunca faço isso, você nunca faz isso, mas talvez alguém que está assistindo, em algum momento você já deve ter aberto o teu WhatsApp enquanto dirigia, né? Talvez tenha acontecido em algum momento, não sei. É uma infração da lei, mas com certeza alguém já deve ter feito em algum momento. Você pega um WhatsApp e sem perceber você consegue dirigir, cara, por quadras, sem... Você passou por carros, você desviou de obstáculos, você fez uma série de coisas no modo automático. Viver no modo automático é exatamente isso. Você não percebe a alegria do que está acontecendo e você vai negligenciando também alguns dissabores, alguns problemas. Por quê? Porque você está correndo, cara.